E aí, moçada, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar sobre botânica, isso mesmo. Desenhamos aqui uma planta sensacional e a primeira coisa que eu quero retomar com vocês é exatamente a morfologia vegetal. Veja, aparentemente, uma angiosperma com raiz, olha só, com raiz, com caule e com folhas. Então, olha só, a ideia central é que você consiga primeiro relembrar as funções de cada órgão vegetal. Começamos com a raiz, fixação da planta ao solo, absorção de água e sais minerais. Sim, e a partir dessa absorção vai haver a composição da seiva inorgânica, água mais sais. Essa seiva vai subir através dos vasos do xilema, que é um tecido morto vegetal. Claro, esse caule agora aqui, todo ramificadinho, bonitinho, esse caule vai auxiliar na sustentação do vegetal, além de proporcionar aí um elo entre a raiz e as folhas. Moçada, é exatamente a partir da folhagem de um vegetal que nós temos condições de realizar o quê? A fotossíntese! A fotossíntese é o processo de conversão de energia luminosa em energia química. Então, o que entra e o que sai neste processo vital para o funcionamento, para a vida dos vegetais e, claro, dos outros fotossintetizantes, também como algas, bactérias, cianobactérias. Vale lembrar, bactéria, sabia que tem bactéria que tem clorofila? É isso mesmo, não tem cloroplasto, né, moçada? Mas pode ter clorofila, tá bom? Segura aí. Bora, vem cá. Primeira coisa que tem que haver para que a fotossíntese aconteça, tem que ter luz. Luz. Pode ser luz artificial, não interessa. Luz. O que a planta vai absorver pela raiz, o que ela vai sequestrar da atmosfera com o auxílio das folhas, hein? Então vamos lá, moçada. Através das raízes, a planta absorve água. Através das folhas, vai haver o sequestro do CO2. Então, entra água mais CO2 com luz e clorofila para a produção do quê? Para a produção, olha, vou colocar aqui, para a produção de oxigênio, mais o quê? Vou colocar até com outra cor. Mais o quê? Mais glicose. Olha, glicose, inclusive glicose que vai ficar armazenada dentro da folha. Mas será que a folha é um órgão vegetal de armazenamento de glicose? Não, moçada, na verdade não armazena glicose. A glicose é produzida, vai se formar, vai se juntar a outras moléculas pequenininhas, que são os monossacarídeos, até formar moléculas bem grandes, que são os polissacarídeos de reserva, como o amido. Então pode sim ter amido aqui na folha, pode ter amido aqui no caule, pode ter amido aqui na raiz. Sim, todos os órgãos têm capacidade de armazenamento desse açúcar aí, desse polissacarídeo super importante. Legal, moçada, bacana. Mas espera aí, será que toda a glicose, todo o açúcar que as plantas produzem através da fotossíntese, elas vão armazenar? É claro que não, né, moçada? Parte daquilo que ela produz, ela gasta através da respiração celular, assim como faz você e eu. E todos nós, não é? Sim, os aeróbios. Então, parte daquilo que a planta produz, ela gasta. E, claro, a parte que sobra, ela guarda. Tudo bem? Legal, então a fotossíntese e a respiração celular estão ali. Mas vamos voltar aqui, porque eu quero te mostrar algo muito importante. O que, Penu? Aqui nós fizemos uma ampliação da folha, uma folha em corte para vocês. E agora aqui uma visão lateral, onde nós temos o que? A parte superior da folha, a parte inferior da folha, como se fosse um sanduichinho de folha. Epiderme superior, epiderme inferior. E aqui eu tenho o parênquima clorofiliano, palissádico, lacunoso, aquele papo todo, parênquima clorofiliano com células clorofiladas. Veja que nós fizemos a epiderme superior e a inferior sem ser em branquinho, não colocamos verde ali, porque a epiderme superior e inferior é uma epiderme aclorofilada, tudo bem? O tecido que vai fazer a fotossíntese é o parênquima clorofiliano e não a epiderme, tá bom? Bora? Em cima da epiderme pode haver, olha, uma cutícula serosa.
Vocês sabiam, moçada? Uma cutícula que evita a perda d'água, tanto em cima da folha como também embaixo. Mas, parece que existe uma aberturazinha aqui. Pois é, essa aberturazinha se chama estômato. Sim ou não? O estômato é através desse anexo da epiderme, dessa estrutura, que a planta consegue realizar as trocas gasosas com o meio. Vocês estão comigo ou não? Troca gasosa com o meio. É isso, moçada. Tem que ter uma abertura. É uma via de comunicação com o meio externo. Então, quando o estômato, sim, aqui em ampliação, inclusive, as células guarda e tal, quando o estômato está aberto, o que acontece? A possibilidade de ocorrência de trocas gasosas. Então vai sequestrar o CO2, vai liberar o oxigênio. Que tal durante a fotossíntese? E durante essa abertura também há perda d'água em estado de vapor. É a transpiração vegetal, super importante para que haja a condução da seiva em todos os fotossintetizantes aí, no caso, que apresentam vasos condutores, não é? Vocês estão comigo, moçada? Tudo bem? Ao mesmo tempo que é uma estrutura super importante para a realização de troca gasosa e transpiração vegetal, acaba sendo uma vulnerabilidade para a planta. Por quê? Um muro super fechado, um murão super alto, eu não consigo entrar. Quando de repente, eu vejo um buraco lá. Se for um patógeno, certamente esse patógeno vai entrar por essa abertura. Você percebe invadir o local a partir dessa abertura. E exatamente depois dessa análise, a gente pode ir para a questão. Uma questão que vai falar exatamente sobre o estômato, vai falar sobre a fotossíntese. Moçada, tudo que a planta produz de glicose, tudo que ela produz de molécula orgânica é a produtividade bruta. Sim ou não? Tudo que ela produz de açúcares, durante a fotossíntese a gente fala em produtividade bruta. E sobre isso também a questão vai falar um pouquinho. Vamos lá? Vamos a ela? Bora? Então vem. Quando chegam às plantas, as bactérias Pseudomonas syringae logo procuram por onde possam entrar e causar lesões nas folhas. Os estômatos são as principais vias de acesso para essa entrada e quando as plantas detectam o inimigo, rapidamente se protegem alterando o formato dos estômatos, impedindo assim a entrada das bactérias. No entanto, a Pseudomonas libera a coronatina, uma substância que bloqueia essa defesa e permite a infecção do tecido interno da folha. Legal, bacana, letra A. Qual a função dos estômatos? Você já sabe. Qual a função dos estômatos? É permitir a ocorrência das trocas gasosas, gases que podem entrar e sair. Que tal a absorção de CO2 e liberação de oxigênio durante a fotossíntese? Que tal a absorção de oxigênio e liberação de CO2 durante a respiração celular? Quando é que uma planta respira? Sempre. Quando? De dia, de noite, de dia, de noite. Quando ela faz fotossíntese? Quando tem luz. Ok? Tá? Então guarda isso. Então aqui resposta, trocas gasosas, ok? Inclusive você também pode colocar que os estômatos auxiliam o processo de transpiração vegetal. Tá bom? Bora? Por que os estômatos são vias aparentemente mais fáceis para invadir o tecido interno de uma folha? Moçada? Porque o estômato é um anexo da epiderme que possibilita a comunicação da planta com o meio. É uma via de trocas com o meio. É uma via de entrada a partir do ostíolo, repito, ostíolo, que é essa abertura aqui, olha, a partir do ostíolo, a bactéria consegue o quê? Entrar muito mais fácil pelo estômato do que através da cutícula serosa. Moçada, é lipídico, essa cutícula é uma cutícula lipídica, portanto, é difícil atravessar. É insolúvel em água, vai ser difícil, ela não vai conseguir. Então ela fica procurando a bactéria uma via de acesso, tá bom? Então, como uma abertura, realmente o estômago acaba sendo essa via de maior facilidade para que essa bactéria consiga invadir a folha, ok? Tudo bem, moçada? Bora? Vamos lá. B. Qual a consequência da ação das bactérias Pseudomonas sobre a produtividade primária bruta de plantas contaminadas durante a estiagem prolongada? Moçada, se for pensar em lesão nas folhas, certamente teremos a diminuição da taxa fotossintética. E se diminui fotossíntese,
diminui a produção bruta de glicose, de açúcares, durante, claro, esse período de contaminação. Então vai diminuir, porque as lesões nas folhas irão dificultar a realização, não é, da conversão aí de energia luminosa em energia química. Tudo bem, moçada? Uma das estratégias dos estômatos, inclusive, né, durante essas invasões por patógenos é o fechamento dos estômatos. Mas ali, no caso, a bactéria vai impedir ou dificultar esse fechamento, então ela vai perder água na estiagem. Pode ter certeza que a planta vai estar em uma situação muito ruim. E numa situação dessa, a taxa de fotossíntese diminui, claro, em função dessa contaminação bacteriana. Legal? Gostaram? Uma revisão super importante aí sobre morfofisiologia vegetal. Espero que você tenha gostado e vamos para a próxima.